Você já parou para pensar se Deus realmente escuta quando você ora em silêncio? Sabe aquele momento em que você está no ônibus, na fila do mercado ou até deitado na cama e simplesmente fala com Ele no pensamento? É como se o coração sussurrasse, sem precisar de uma única palavra dita em voz alta. Talvez você já tenha se perguntado, será que isso funciona mesmo? Será que Deus está ouvindo? Eu sei, essa dúvida bate forte, mas deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia diz em Salmo 139:4 que antes mesmo de uma palavra chegar à sua língua, Deus já conhece tudo o que está no seu coração. Isso não é incrível? Ele ouve até o que você nem sabe como expressar. Quando a gente pensa em oração, às vezes imagina algo grande, com palavras bonitas, ou até uma igreja lotada, com hinos ecoando. Mas a oração silenciosa é diferente. Ela é simples, crua, verdadeira. É você, no seu canto, sem ninguém por perto, só você e Deus. Não precisa de palco, microfone, nem de um discurso ensaiado. É como uma conversa com um amigo que te conhece tão bem que nem precisa ouvir sua voz para entender o que está passando na sua alma. Sabe quando você suspira, sentindo o peso do dia e parece que ninguém no mundo entende? Deus entende. Ele está ali captando cada pedacinho do que você sente. E o mais legal disso tudo é que a oração silenciosa é para todo mundo. Não importa se você é tímido, se não sabe como orar direito ou se está com a cabeça tão cheia que não consegue formar uma frase. Deus não está esperando um roteiro perfeito. Ele quer o seu coração, exatamente como ele está agora, confuso, cansado, esperançoso, ou tudo isso junto. Salmo 139:4 diz que Ele sabe de tudo antes mesmo de você pensar. Então, quando você se pega orando em silêncio, mesmo sem palavras certinhas, pode ter certeza, Ele está ouvindo. Essa simplicidade da oração silenciosa é o que a torna tão poderosa. É como uma ponte direta para o céu, que você pode atravessar a qualquer hora, em qualquer lugar. No meio do caos do dia a dia, quando tudo parece barulhento e corrido, esse momento de silêncio com Deus é como apertar o pause. É o seu refúgio, o seu espaço seguro. E sabe o que é mais libertador? Você não precisa provar nada para Deus. Ele já te conhece por inteiro. Então, que tal tentar hoje? Fecha os olhos por um segundinho, respira fundo e deixa seu coração falar com Ele. Não precisa de palavras grandes, só de verdade. Conta para mim nos comentários. Você já sentiu Deus te ouvindo no silêncio? Como foi essa experiência para você? Agora que você já sabe que Deus ouve seus pensamentos mais quietos, deixa eu te contar por que o silêncio é tão especial. Sabe aquele momento em que você está sozinho, sem ninguém por perto, e sente uma paz que não explica? É como se o mundo lá fora ficasse em mute e só existisse você e algo maior. A oração silenciosa é exatamente isso, um encontro íntimo com Deus, onde as palavras não são o principal. É o seu coração se abrindo, como se você estivesse sentando com Ele para tomar um café e desabafar tudo. A Bíblia nos dá um exemplo lindo disso em 1 Reis 19:12. Quando Elias estava desesperado, fugindo e com medo, Deus não apareceu num terremoto ou num trovão. Ele veio num sussurro suave. Isso é tão forte. Mostra que Deus não precisa de barulho para falar com a gente. Ele está no silêncio, esperando você se aquietar para ouvir. E sabe o que é mais incrível? Você não precisa de fórmulas nem de frases prontas. Pode ser só um pensamento, Deus, eu estou perdido, ou até um sentimento que você nem sabe nomear. Ele entende tudo. Quando você ora em silêncio, é como se abrisse uma porta para o sagrado. Não é sobre falar bonito, é sobre ser verdadeiro. Às vezes, a gente acha que precisa dizer algo profundo para Deus ouvir, mas Ele está mais interessado no que está guardado no fundo da sua alma. Talvez você esteja com raiva, com medo ou até com uma alegria tão grande que não cabe em palavras. No silêncio, você entrega isso tudo para Ele. É como se você dissesse, tá aqui, Deus, meu coração, bagunçado como tá, faz alguma coisa com ele. E o melhor, esse momento de silêncio não precisa de um lugar especial. Pode ser no seu quarto, no caminho para o trabalho ou até no meio de uma crise. É você se conectando com Deus de um jeito tão pessoal
que ninguém mais precisa entender. É como se o silêncio virasse um abraço dele, te lembrando que você nunca está sozinho, mesmo quando parece que está. Então, deixa o barulho do mundo de lado por um instante. Tenta fechar os olhos e só sentir ele ali, pertinho. Não precisa falar nada, só estar presente. A oração silenciosa é esse espaço onde você encontra Deus de verdade, sem máscaras. E quando você se permite isso, algo dentro de você começa a mudar, como se uma paz nova tomasse conta. Já experimentou um momento assim, onde o silêncio te trouxe mais perto de Deus? Conta nos comentários como foi para você. Eu quero saber. Você já percebeu como o silêncio pode ser um lugar onde Deus fala mais alto? E olha só, isso não é novidade. A Bíblia está cheia de gente que encontrou Deus exatamente nesses momentos de quietude. Pensa comigo, se até os grandes personagens bíblicos usaram o silêncio para se conectar com ele, isso já diz muito sobre o poder da oração silenciosa, né? Vamos mergulhar em algumas dessas histórias, porque elas mostram que Deus sempre esteve presente, mesmo quando as palavras não vinham. Lembra da Ana, lá em 1 Samuel 1,13? Ela estava no templo, com o coração partido, pedindo um filho. Não saiu uma palavra da boca dela, mas a Bíblia diz que ela orava no coração, com tanta intensidade que seus lábios se mexiam em silêncio. Eli, o sacerdote, até achou que ela estava bêbada, mas Deus viu além. Ele ouviu cada suspiro, cada lágrima e respondeu. Isso é tão bonito. Mostra que mesmo quando a gente está tão machucado que não consegue falar, o silêncio do coração chega até Deus. E o que dizer de Jesus? Em Lucas 5,16, a Bíblia conta que ele se afastava para lugares desertos para orar. E imagina só, o Filho de Deus, que tinha multidões atrás dele, escolhia o silêncio para falar com o Pai. Não era sobre discursos longos ou barulhentos, mas sobre estar com Deus um a um. Jesus sabia que o silêncio era o lugar onde ele podia ouvir a voz do Pai com clareza. Se até ele precisava disso, imagina a gente? Outro exemplo é Elias, que já mencionamos. Depois de enfrentar um monte de coisa pesada, ele encontrou Deus num sussurro suave, não numa tempestade. 1 Reis 19:12. Isso é um lembrete para nós. Deus não precisa de grandes cenários para se revelar. Às vezes, é no seu momento mais quieto, quando você está exausto ou perdido, que ele aparece. A oração silenciosa é como abrir espaço para esse encontro. Essas histórias mostram que o silêncio não é vazio, é sagrado. Ana, Elias, Jesus. Todos eles entregaram seus corações a Deus sem precisar de palavras perfeitas. E sabe o que isso significa para você? Que não importa como está seu dia ou o que está pesando na sua alma, Deus está pronto para te encontrar no silêncio. É só você se abrir, como eles fizeram. Já parou para pensar em como essas histórias te inspiram a orar assim? Conta nos comentários qual personagem bíblico te marcou mais, ou se você já teve um momento de silêncio que te aproximou de Deus. Sabe quando você sente que precisa de um cantinho só seu para conversar com Deus? Um lugar onde o barulho do mundo não entra? A Bíblia fala disso em Mateus 6,6, quando Jesus diz para a gente orar no quarto secreto. Mas deixa eu te contar um segredo. Esse quarto não é um lugar físico, com 4 paredes e uma porta. É algo que você carrega dentro de você. É o seu coração, o seu espaço mais íntimo, onde você pode se encontrar com Deus sem ninguém olhando, sem nenhuma distração. Pensa só, no meio da correria do dia, com o celular apitando, o chefe cobrando ou as preocupações gritando na sua cabeça, você pode fechar os olhos por um instante e entrar nesse lugar secreto. Não precisa de um templo de velas acesas, nem de silêncio total ao seu redor. O silêncio que importa está dentro de você. É como se, por alguns segundos, você desligasse o mundo e ficasse só com ele. Já sentiu essa paz que vem quando você faz isso? É como um abraço quentinho que acalma tudo. Jesus usou essa ideia do quarto secreto para nos ensinar que a oração não é sobre mostrar para os outros o quanto a gente é espiritual. É sobre ser real com Deus. Quando você ora em silêncio, no seu lugar secreto, não tem plateia, não tem julgamento.
É só você e ele, como melhores amigos, que não precisam de formalidades. Você já reparou como é libertador não ter que provar nada para ninguém? Nesse momento, Deus te vê como você é, com suas dúvidas, seus medos, sua esperança, e ele te acolhe. E o mais incrível é que esse lugar secreto está sempre com você. No trânsito, na fila do banco ou até no meio de uma discussão, você pode se refugiar ali. É como carregar um oásis no bolso. Mateus 6,6 diz que quando você ora assim, Deus, que vê em segredo, te recompensa. E essa recompensa não é sempre algo grandioso, tipo um milagre caindo do céu. Às vezes, é uma paz que te ajuda a respirar, uma clareza para tomar uma decisão ou só a certeza de que você não está sozinho. Então, que tal experimentar esse lugar secreto hoje? Tenta achar um momento, mesmo que rápido, para fechar os olhos e conversar com Deus no silêncio do seu coração. Deixa Ele te encontrar ali, onde ninguém mais entra. Conta nos comentários, você já sentiu esse quarto secreto dentro de você? Como é para você se conectar com Deus assim? Você já tentou orar em silêncio e de repente sua cabeça virou uma bagunça? Um pensamento puxa outro e quando você percebe, está lembrando da lista de compras, do prazo do trabalho ou de uma conversa que te deixou chateado. Se isso já aconteceu com você, fica tranquilo. Você não está sozinho. Essa inquietação da mente é mais normal do que a gente imagina. E acredita, não é um sinal de que você está fazendo algo errado. Na verdade, é parte do processo de se aproximar de Deus. Quando a gente entra nesse quarto secreto que falamos antes, nem sempre é fácil manter o foco. A mente gosta de passear, né? Mas olha só, essas distrações não são o fim do mundo. Elas são como ondas no mar. Vêm e vão, mas não precisam te derrubar. A Bíblia, em Salmo 62:1, diz: minha alma descansa somente em Deus. Isso é um convite para a gente aprender a aquietar o coração, mesmo quando a cabeça está a 1000 por hora. É como se Deus dissesse: tá tudo bem, vem com a bagunça mesmo, eu sei lidar com ela. Sabe o que é libertador? Entender que essas distrações não te afastam de Deus. Elas podem te ensinar. Cada vez que você percebe que sua mente fugiu e você traz ela de volta, é como se estivesse treinando sua fé. É um exercício de paciência, de confiança. Você está dizendo para Deus: olha, eu quero estar aqui com o Senhor, mesmo que minha cabeça não coopere. E Ele vê esse esforço. Ele está ali, te ajudando a encontrar o caminho de volta para o silêncio. Pensa assim, orar em silêncio é como sentar num banco de praça com Deus. Às vezes, você está tão focado no barulho dos carros passando que esquece que Ele está ali do seu lado. Mas quando você respira fundo e tenta de novo, Ele está esperando com um sorriso, pronto para continuar a conversa. Essas idas e vindas da sua mente são normais e Deus usa até isso para te ensinar a confiar mais nele. Então, da próxima vez que sua cabeça te sabotar na oração, não desiste. Tenta de novo com carinho por você mesmo. Deixa os pensamentos passarem como nuvens e volta para o seu momento com Deus. Ele não está te julgando pela bagunça. Ele está te chamando para descansar nele. Já passou por isso? De tentar orar em silêncio e acabar perdido nos pensamentos? Conta nos comentários como você lida com essa inquietação ou se já sentiu Deus te guiando mesmo no meio dela. Agora que você já sabe que a inquietação da mente não é o fim do mundo, deixa eu te contar como o silêncio pode ser uma ferramenta incrível para mudar quem você é. Sabe aquele momento em que você se senta para orar em silêncio e parece que nada está acontecendo? Talvez você sinta que não está sentindo Deus ou que sua oração não está indo a lugar nenhum. Mas acredita, é exatamente nesses momentos que Deus está trabalhando em você, como um escultor moldando uma obra de arte. A Bíblia, em Jeremias 18:6, compara Deus a um oleiro que molda o barro. Quando você se coloca no silêncio diante dele, você é como esse barro nas mãos do Criador. Ele usa esses instantes de quietude para refinar sua paciência, fortalecer sua fé e trazer clareza para o seu coração. É como se, no silêncio, Deus estivesse esculpindo algo novo em você, uma versão mais calma,
mais confiante, mais conectada com Ele. Já pensou nisso? Cada vez que você insiste em orar, mesmo com a cabeça bagunçada, está deixando Ele te transformar. E o mais legal é que essa transformação não depende de você fazer tudo certinho. Deus não está esperando que você chegue com a oração perfeita ou com a mente completamente vazia. Ele está mais interessado na sua disposição de estar ali, de tentar, de se abrir. É no silêncio que você aprende a esperar, a confiar, mesmo quando não vê resultados imediatos. É como plantar uma semente. Você não vê a árvore crescer de um dia para o outro, mas cada momento de cuidado faz diferença. Sabe quando você está tentando entender uma situação complicada, um problema no trabalho, uma briga em casa, ou até uma dúvida sobre seu propósito? O silêncio na oração é como um espaço onde Deus te ajuda a enxergar com novos olhos. Ele não te dá só respostas, Ele te dá sabedoria, paz e um jeito novo de lidar com a vida. E aos poucos, você começa a perceber que está mais paciente, mais forte, mais em paz com as coisas que antes te tiravam o sono. Então, quando você for orar em silêncio hoje, lembra que Deus está moldando você, mesmo que você não sinta na hora. Cada momento que você passa com Ele é como um toque delicado do oleiro, te preparando para ser quem Ele sonhou que você fosse. Tenta confiar nesse processo, mesmo que pareça lento. Você já sentiu uma mudança assim, como se o silêncio tivesse te deixado mais leve ou mais forte? Conta nos comentários o que o silêncio está ensinando para você. Quero muito saber. Você já reparou como, às vezes, as coisas mais poderosas acontecem sem fazer barulho? Tipo uma semente que cresce debaixo da terra ou uma brisa que refresca sem você nem perceber de onde veio. A oração silenciosa é assim, quieta, discreta, mas com uma força que pode mudar tudo. Quando você se entrega a esses momentos de silêncio com Deus, algo incrível começa a crescer dentro de você. Uma força espiritual que te dá coragem, clareza e até uma certeza que não explica. A Bíblia, em Tiago 5,16, diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. E sabe o que é mais legal? Essa força não vem de gritar, de usar palavras bonitas ou de fazer grandes gestos. Ela vem do silêncio, daquele momento em que você se coloca diante de Deus com o coração aberto, mesmo que seja só para dizer: eu não sei o que fazer, mas confio em Ti. É como se no silêncio sua fé ganhasse raízes mais fundas, te sustentando quando a vida fica pesada. Pensa comigo, quantas vezes você enfrentou um dia difícil, uma decisão complicada ou até uma dor que parecia grande demais? Agora, imagina se, nesses momentos, você tivesse uma âncora, algo que te segurasse firme no meio da tempestade. A oração silenciosa é essa âncora. Quando você cultiva esses instantes com Deus, você começa a carregar uma confiança que não vem de você, mas dele. É como se ele te desse uma força que te ajuda a levantar a cabeça, a respirar fundo e a seguir em frente, mesmo quando tudo parece incerto. E o mais incrível é que essa força não fica só com você, ela transborda. Quando você ora em silêncio, você não está só pedindo coisas para Deus. Você está deixando Ele te transformar para ser uma resposta para as pessoas ao seu redor. Talvez seja o jeito calmo que você lida com uma briga, ou a paciência que você tem com alguém que está te testando. Essa autoridade espiritual que nasce no silêncio te capacita a ser luz, como Jesus falou em Mateus 5,16. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, tenta parar por um momento. Entra no seu quarto secreto, respira e deixa Deus te encher dessa força que só Ele dá. Você vai perceber que, mesmo sem palavras, sua oração está construindo algo poderoso dentro de você. Já sentiu essa força te ajudando em algum momento difícil?
Conta nos comentários como a oração silenciosa te deu coragem ou clareza para enfrentar algo. Quero muito ouvir sua história. Você já reparou como uma pessoa em paz pode mudar o clima de um lugar? É como se ela entrasse na sala e, sem dizer nada, todo mundo sentisse uma calma diferente. Quando você cultiva a oração silenciosa, algo assim começa a acontecer com você. Não é só sobre o que Deus faz no seu coração, lá no seu quarto secreto. É sobre como essa paz transborda e toca as pessoas ao seu redor. É como se você virasse uma luz, mesmo sem perceber. A Bíblia, em Mateus 5,16, diz para deixar nossa luz brilhar diante dos outros, para que eles vejam nossas boas obras e glorifiquem a Deus. E sabe o que é incrível? Essa luz não precisa de grandes gestos ou palavras altas. Às vezes, é na sua paciência com um colega de trabalho, no jeito que você escuta um amigo sem julgar, ou até num sorriso que você dá para alguém que está tendo um dia ruim. Tudo isso começa no silêncio, naquele momento em que você se conecta com Deus e deixa Ele te encher de paz. Pensa comigo, quando você ora em silêncio, você está se alinhando com o coração de Deus. É como se Ele te desse um pedacinho da calma dele para levar para o mundo. E isso faz diferença. Talvez você não veja na hora, mas aquele momento que você escolheu perdoar em vez de brigar, ou que você conseguiu ficar calmo numa situação que normalmente te tiraria do sério, é a oração silenciosa agindo. É Deus te usando para ser uma ponte de amor e esperança para os outros. E o mais bonito é que isso não exige que você seja perfeito. Não é sobre ser aquele super cristão que nunca erra. É sobre ser real, sobre deixar Deus trabalhar em você no silêncio e depois deixar essa transformação aparecer nas suas atitudes. Sabe aquela paz que Filipenses 4,7 fala, que excede todo entendimento? Ela não só te guarda, mas também ilumina quem está perto de você. É como se sua fé silenciosa virasse um convite para outros conhecerem Deus. Então, que tal prestar atenção hoje em como sua paz pode impactar alguém? Tenta orar em silêncio e pedir para Deus te mostrar como ser luz no seu dia a dia. Pode ser uma palavra gentil, um gesto simples ou só sua presença calma. Você já viu essa paz da oração silenciosa mudar algo ao seu redor? Conta nos comentários uma história de como sua fé tocou alguém, mesmo sem você dizer nada. Quero muito saber. Chegamos até aqui falando sobre como a oração silenciosa é poderosa, como ela te transforma e até ilumina o mundo ao seu redor. Mas agora, deixa eu te fazer um convite. E se o silêncio fosse mais do que uma prática? E se fosse o caminho para uma amizade de verdade com Deus? A Bíblia, em Tiago 4,8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. No silêncio, é exatamente isso que acontece. Você dá um passo na direção dele e ele vem correndo ao seu encontro. Pensa no silêncio como um momento de vulnerabilidade. É você, sem máscaras, sem tentar parecer forte ou perfeito, só sendo quem você é. Talvez você leve para o seu quarto secreto um medo que não conta para ninguém, uma dúvida que te faz questionar tudo, ou até uma alegria que quer compartilhar com ele. No silêncio, você pode ser 100% você, porque Deus já te conhece por inteiro. Ele está ali, pronto para te ouvir, te acolher, te transformar. Sabe o que é mais lindo? Esses momentos de oração silenciosa não são só sobre pedir ou receber, são sobre estar com Deus, como quem passa tempo com alguém que ama. É como sentar com um amigo e não precisar dizer nada, só curtir a companhia. Nesse silêncio, você começa a conhecer Deus de um jeito novo, não só como o Criador do universo, mas como alguém que está do seu lado, que entende cada pedacinho do seu coração. E é nesse lugar onde você se permite ser vulnerável que a transformação mais profunda acontece. O silêncio te ensina a confiar, a esperar, a descansar em Deus. Ele não te muda de uma hora para outra, mas aos poucos você percebe que está mais em paz, mais seguro, mais conectado com o propósito que Ele tem para você. É como se no silêncio Deus te mostrasse quem você foi criado para ser. Então, que tal aceitar esse convite hoje? Tenta reservar um tempinho para orar em silêncio, só você e Deus. Deixa as dúvidas, os medos,
as esperanças fluírem. Ele está esperando você com os braços abertos. Conta nos comentários como a oração silenciosa tem te ajudado a se sentir mais perto de Deus. Qual foi o momento que te marcou mais? Se esse vídeo tocou seu coração, não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que precisa ouvir isso. Sua inscrição faz toda a diferença para a gente continuar trazendo mensagens assim, cheias de fé e esperança. Vamos juntos espalhar essa luz.